pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Pirados deste Brasil? Não esquece, eu sempre tô falando agora porque alguém me perturbou, disse que eu tenho que fazer, você tem que curtir a página do Pirações para ajudar essa mulher que vos fala, entendeu? E também se inscrever no canal no YouTube, para ajudar, para crescer. E olha só, hoje eu tô com uma amiga, uma pessoa que eu conheço há 14 anos, completamente pirada, só que ela não chegou ainda naquela fase... Ela ainda é uma criança, uma estagiária na área da piração. E ela é naturóloga, ela fez uma revolução na vida, mas antes eu conheci a Ana Paula, a gente se conheceu no berçário onde nossos filhos ficaram, quando a gente morava no Rio. Eu mudei para São Paulo, ela mudou para São Paulo, ela veio antes, eu vim atrás dela. E a gente continua amiga, nossos filhos continuam amigos. Não é isso? E a Ana Paula fez uma virada na vida, uma virada sensacional. Ela era economista, estava de saco cheio, estressadíssima, cheia de problemas de saúde, até devido a esse estresse. E ela é uma pessoa sempre muito interessada nessa área de saúde e decidiu fazer um curso novo chamado Naturologia. Ela é naturóloga, ela é formada pela universidade aqui em São Paulo. No Brasil só tem 2 universidades, aqui em São Paulo e em Santa Catarina. E a Ana Paula se formou e hoje ela tem um consultório em Higienópolis, aqui em São Paulo. E antes de mais nada, hoje o tema da entrevista da gente é o seguinte: como a naturologia pode ajudar a amenizar os sintomas da menopausa, essa coisa que nos persegue nesse momento da vida, certo? Então, Ana Paula, antes de mais nada, o que é naturologia? Tudo bem? Tudo tá tudo ótimo. Bem aí pra galera? Aí, beleza? Tudo bem, gente. Essa mulher é louca, mas eu amo muito, viu? É mais do que uma amiga, é uma irmã. Isso aí. Então, o que é a naturologia? A naturologia é um ramo da ciência, da área da saúde, que vem para promover, manter e... Nossa, até fiquei nervosa agora. Tudo bem, a naturologia ela vem para promover a saúde. Como é que a gente faz isso? Com base nas terapias, nas medicinas tradicionais. Medicina chinesa, indiana e botânica. Então, dentro disso, a gente não faz um diagnóstico, mas com o diagnóstico a gente utiliza, por exemplo, acupuntura, massagem, florais, fitoterapia, aromaterapia, várias técnicas, várias terapêuticas para promover e manter a saúde do... Quando você fala já com diagnóstico, significa assim, a pessoa é diagnosticada por um médico, por um profissional da medicina, e você atua no tratamento, nesse tratamento que não é alternativo, que ela já brigou comigo, não é um tratamento alternativo, ele é um tratamento complementar, integrativo. Exatamente, ou seja, a ideia é manter as duas coisas. Sim, porque a alopatia ela é necessária em alguns momentos, então a gente não quer entrar em conflito para uma coisa ou outra, nós caminhamos juntos. É lógico que dependendo do ritmo do tratamento, você consegue, às vezes, deixar com o aval do médico aquela medicação, entendeu? E a naturologia, no caso, por exemplo, do climatério, da menopausa, a gente não faz o diagnóstico de qualquer patologia, só que a gente tem um diagnóstico da medicina chinesa, que é diferente da ocidental. Mas quando você já vem com o diagnóstico da ocidental, a gente utiliza as técnicas das tradicionais para esse tratamento, entendeu? Mas em se tratando de menopausa, não é um diagnóstico, não é digamos, do mais difícil. Não, né? Até porque toda mulher passa por isso, é uma coisa fisiológica e natural, né? E para a medicina chinesa, para a medicina tradicional chinesa, é o quê? O que a gente chama de deficiência do Qi, do Yin, do Shen, que é o meridiano que cuida da nossa essência. Então a gente precisa, tudo na medicina chinesa tem o yin e o yang, e a gente precisa ter esse equilíbrio. Não há um desequilíbrio na quantidade energética disso. Quando a gente fala energético, não é só a energia, tem a parte desde a mais sutil até a mais densa, que é o que a gente chama do yin e do yang. Então há esse desequilíbrio e a gente precisa harmonizar. E com a acupuntura, com as sessões de acupuntura, a gente faz isso. Porque quando você tem um colapso dessa deficiência, você afeta os outros meridianos, que são 12 meridianos principais. Então você não tem como você tratar apenas esse meridiano, você vai tratar toda essa funcionalidade. Por isso que quem está na menopausa passa por ansiedade, por insônia, fogachos, cansaço. Então assim, pra gente, na nossa visão, é uma deficiência de vários meridianos, na qual a gente, com as sessões de acupuntura, consegue tratar. Você falou, desculpa te interromper, mas você falou em desequilíbrio de energia. Então, nessa fase, quando a gente está na pré-menopausa, quer dizer, esses sintomas já surgem antes, até a menstruação ir embora, e aí sim a menopausa, e a gente ainda sente muito
muito desses sintomas depois. A gente está completamente desequilibrado. Sim, e isso tudo influencia como você vai passar o seu climatério e sua menopausa, como você estava durante a vida toda e como você estava no momento do início. Então, se você estava muito estressada, mal alimentada, mal dormida, você vai ter os efeitos do climatério e da menopausa acentuados. E a acupuntura consegue amenizar isso. Como? Através das sessões com as agulhinhas, obviamente, com a auriculoterapia, com fitoterapia. Auriculoterapia, que história de aurículo. Eu imagino que seja aurículo de ouvido. Então aqui, ó, é que não dá para vocês verem, tá vendo? Mas na nossa, são sementinhas são sementinhas de mostarda que na medicina chinesa a gente entende que a gente tem microsistemas na cabeça, na língua, na mão, na orelha, no pé. E você consegue tratar desordens sistêmicas pelo tratamento pela orelha. Então, você, em vez de colocar a agulha, você coloca a agulha sistemicamente e vai para casa com essas sementinhas, onde vai continuando tendo estímulo neurológico para esse tratamento. Na naturologia, eu falo rápido também, que nem a Edna, tá? Fala pra caramba. É uma briga aqui. Então, na naturologia, a gente não usa só a medicina tradicional chinesa. Então, a aromaterapia, o uso dos óleos essenciais para o climatério é excelente, como óleo de gerânio, que ajuda na regulação hormonal, de sálvia, o lavanda, que vai ajudar na insônia e na ansiedade. E você usa como isso? Então, os óleos essenciais? Você usa em massagem, em cremes, em escaldapés. Funciona isso? Super funciona, porque a aromaterapia ela tem um efeito, duas vertentes. Pela derme, sistema derme, epiderme, corrente sanguínea, sistema nervoso central. Isso, pele. Então, epiderme. Tudo bem, gente? Tá falando que nem médica, né, gente? Mas não sou médica. Fala difícil, fala de fácil aí. Então, assim, você passa o creminho na mão, passa no corpo, entra na pele, no sangue, vai pro cérebro. Aí, garota! E aí ele faz a funcionalidade, ou então pelo olfato. Não dá o cheirão no óleo essencial, ele vai no nosso sistema límbico, que é lá no nosso cérebro, e faz todo esse trabalho. Então ele tem um assento fisiológico mesmo, né? Você não tem que acreditar para ele funcionar, ele vai funcionar. Assim como a fitoterapia, que é a outra vertente da medicina botânica e que você pode utilizar, por exemplo, ginkgo biloba, você pode usar sálvia, você pode usar amora, você pode usar vitex. Todas essas plantas, elas ajudam nos sintomas do climatério e da menopausa. E você usa essas plantas de que forma? O Marco Antônio, o ginecologista que eu já entrevistei aqui, falou muito do chá, de amora e tal. No seu caso, o que você recomenda? Eu trabalho com os meus pacientes tintura. Então, o que é a tintura? Tintura pro cabelo? É tintura pro cabelo? Não, você tá precisando? Não, tá linda. Só um pouquinho. Eu também. Não é assim. O que é a tintura? Você coloca as plantas embebida em um álcool de cereal e aí ela vai soltar o princípio ativo nisso. O que é álcool de cereal? É um álcool que você pode ingerir, por exemplo. E você acha onde isso? Não, então, as farmácias de manipulação têm o concentrado na qual o profissional, seja ele naturólogo, médico, nutrólogo, quem é que seja, vai fazer a indicação terapêutica. Você não pode ir lá e falar, eu quero uma tintura disso. Não, é uma indicação terapêutica. Uma prescrição, o cara escreve ali. Sim, vai colocar o percentual de cada planta. Então, tudo isso que eu tô falando, essa plantinha, esse óleo, tudo, não pode ir lá e se automedicar da mesma forma que não se pode fazer com a alopatia. Então você tem o uso da tintura, então você toma gotas durante os dias, várias vezes ao dia, 2, 3, 4 vezes, depende do caso da sintomatologia. Mas é como se fosse um remédio, é um remédio em forma de gotas, que a gente chama tintura. Para alguns casos a gente usa cápsula, também usa o chá. Mas eu, por exemplo, gosto muito do uso da tintura. A cápsula, assim, a única coisa que eu tenho alguma restrição que eu queria te perguntar é que a cápsula muitas vezes ela pode vir misturada com outras substâncias que talvez... Então, mas na tintura eu também faço, por exemplo, uma composição de plantas. Eu coloco 2, 3 plantas, onde elas tenham efeitos similares ou que eu quero que sejam complementares. Então, por isso a importância de uma farmácia, confiança para você saber o que exatamente está sendo colocado naquela composição. E a eficácia, quer dizer, a eficácia desses medicamentos depende, para de estalar o dedo. A minha voz fica estalando aqui, não pode estalar, vamos parar de estalar. Senão eu vou ter que te dar um fitoterápico. Vou pegar minha lavanda, peraí.
Deixa eu te falar, a eficácia, Ana Paula, ela depende de pessoa para pessoa, então você, assim, você vai ver o sintoma e de acordo com o sintoma você vai equilibrar, explica um pouco assim, isso. O que acontece? Da mesma forma que a alopatia, ela age, você tem a medicação, você tem a composição química do medicamento e o médico te passa. Ele não vai fazer o ajuste da dose para você conforme ele vai te conhecendo? Da mesma forma é com a fitoterapia. Não é porque é uma plantinha que posso tomar que não vai fazer mal. Pode fazer mal, pode ter reação alérgica, interação medicamentosa. Então é um medicamento. Tanto é que os alopáticos, grande parte derivam das plantas, foram derivados. Então, não depende de pessoa para pessoa, sempre depende, né? Não depende, sempre depende, porque cada organismo é único. E isso é uma premissa na naturologia, cada ser é único e a gente tem que tratar de forma integral, uma visão integral. Eu não tenho como tratar o seu climatério, a sua menopausa, sem entender o histórico de vida da Edna, sem entender qual é a situação atual que ela entrou. Melhor não entrar muito nesse detalhe da minha vida, mas vamos lá. Apesar que eu sei algumas coisas. Melhor não falar. Né? Tudo bem, pula essa parte. Então, assim, você precisa entender isso como um todo. E aí é lógico que nessa composição, por exemplo, na composição do climatério, eu vou fazer uma tintura de Vitex, Amora e Sálvia. Só que você sofre de insônia, então junto eu vou colocar, por exemplo, uma valeriana, que também vai ajudar na sintomatologia do climatério e da menopausa. Então eu faço uma composição, um percentual de cada planta. E é lógico que eu dou uma posologia pra você. Eu fiquei muito sonolenta. Uma posologia. Desculpa, gente, dei uma quantidade certinha de gotas pra você tomar lá, 30 gotas, tantas vezes por dia. E aí você toma e você ficou muito sonolento. Eu vou ter que fazer um ajuste, assim como o médico faria o ajuste da dose. Ou seja, é isso, você vai acertando aos poucos de acordo com a gente tem uma ideia, um norte daquela quantidade de gotas e vezes que eu tenho que passar para o paciente, mas aí conforme a pessoa vai trazendo, mostrando como a eficácia, a evolução do tratamento ou a sintomatologia, a gente ajusta. Bem, gente, eu vou colocar, vocês viram aí que eu coloquei os nomes dessas substâncias, dessas plantas e tal que a Ana Paula falou. Vou agradecer a Ana Paula pela entrevista, né? Super agradecida. Foi tão legal, a gente almoçou antes de vir pra cá, de gravar a entrevista. Foi um momento meninas. Muito legal, coisa rara da gente fazer, porque a vida é nessa loucura, né? Sim. Queria te agradecer, tá, Ana Paula? Obrigada. Obrigada. Mas antes de sair daqui, eu não saio sem esse homem, gente. Esse aqui é o quê? Para acupuntura? Esses são os meridianos que a gente fala, são os 12 meridianos principais, a gente tem mais 8 meridianos que são os vasos maravilhosos, mas são aqui que são os pontos, cada pontinho aqui é onde a gente põe a agulha, entendeu? Então, meu Deus do céu, eu já fiz a acupuntura, é uma coisa que você também... Meu Deus do céu, uma bundinha. Você viu? Gente, é isso. Olha, deixa eu devolver aqui o nosso amigo e os meridianos, né? Por favor. Gente, foi isso. Eu espero que tenha sido útil. Eu achei muito legal. Obrigada. Mesmo, tem muita informação. Eu falo muito rápido, né? Ela fala rápido, mas eu vou tentar pôr os nomes embaixo para vocês anotarem, tiverem dúvida. E procure um naturólogo. Sim. Um profissional novo que está chegando no mercado. E é claro, a seriedade. A gente vê que a pessoa adora o que faz, né? Amo. Porque não para de falar um minuto, então a gente tem que interromper para poder continuar. Tá, obrigada, viu, amiga? Obrigada a você, adorei. De verdade, tá? Adorei. Gente, acompanha aí no Pirações e qualquer dúvida, manda o e-mail piraçõesdameidade@gmail.com e não esquece de curtir, tá bom? Podia estar aí, né? Sei lá, roubando, fazendo alguma coisa, mas tô aqui, dando duro. Tô nada, gente, eu tô bem, graças a Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau. Beijo.